Oi. Bom, esse negócio de palestrante, né? Eu tomo todo cuidado. A Sandra que cismou que eu sou palestrante. Eu sou sucateiro. Eu fui bater um papo com a Sandra. A Roseli me levou para bater, da editora Gente, me levou a bater um papo com a Sandra. Eu escrevi um livro. O livro, eu gosto das pessoas, eu gosto de gente. Eu escrevi um livro, eu sempre gostei de empreendedorismo. Eu comecei a empreender, na realidade, com 8 anos, no CNPJ de terceiro. Eu arrumei emprego com 8 anos. Depois eu sempre aprendi com a mamãe a olhar para cima. Olhar a oportunidade, em vez de olhar o fundo do poço. E trabalhei numa fábrica de carvão 1 ano, dos 8 aos 9 anos. Com 9 anos, de tanto olhar para cima, eu enxerguei a oportunidade. A fábrica de carvão era fantástico. Eu tinha resultado, porque eu tinha aprendido com a minha mãe muito cedo, que ganhar dinheiro é muito fácil. É só você iniciar alguma coisa e ganhar dinheiro. A quantidade, a proporção que você ganha, como é que multiplica isso? Isso é uma consequência. Mas começar a ganhar dinheiro não era um problema. E aí eu tive muita boa orientação da minha mãe. Minha mãe me empoderou muito quando eu era pequeno. As pessoas hoje falam muito em mentoria, em coach, em se preparar. E as pessoas esquecem de ouvir a mãe. Ouvir a própria mãe. O cara ouve o sindicato e não ouve a mãe. Eu ouvi a minha mãe. E apaixonado pela minha mãe. E a minha mãe dizia o seguinte, que eu ia ser um bom homem, que eu ia ser um cara do bem, que eu ia ser trabalhador, e que eu era bonito. E eu acreditava na minha mãe. E aí, eu tive esse privilégio. A gente morava numa favela. Eu vim de Minas para São Paulo com 4 anos de idade. Nos instalamos um dia na casa da tia. No dia seguinte, fomos morar numa favela. O que não é um problema. Na favela tem muita gente boa. Em seguida, a mamãe era muito empreendedora. Em seguida, conseguimos já arrumar um terreninho do lado. Construímos um barraco, mas já era no terreno próprio. E a mamãe ensinava o seguinte. O que eu precisava? Eu já tinha tido um privilégio que eu nasci. O que eu precisava agora daqui para frente? Eu precisava do dia. Então, de manhãzinha, quando o dia começava e a luz entrava na testa do barraco, a mamãe dizia o seguinte, cara, ajoelha e agradece. Você ganhou um dia, é só isso que você precisa. Isso é luz divina. A luz entrou, agradece, que é só isso que você precisa. Você só vai ter noção de quando vale esse dia, quando você chegar no seu tempo, não tem mais um dia. Então, hoje você tem, agradece. E eu agradecia. Mãe não sabia ler, nem escrever. Mas não tinha mentora, não tinha coach melhor. As pessoas fazem treinamento e curso para ser coach, né? Minha mãe nasceu coach. E aí, eu me encantava com a mamãe, e de manhã minhas irmãs foram trabalhar de doméstica, meu pai foi servindo de pedreiro, e a mamãe foi ser diarista. E a mamãe era uma pessoa muito carismática, tal, então ela conseguia arrumar bons trabalhos, com tempo suficiente para, na volta do trabalho, passar na feira, no Ceasa, pegar coisa para comer, e fazia a gente carregar aquilo de balde. Por que carregar tanto se as minhas irmãs dormiam no emprego? Minhas irmãs dormiam no emprego para economizar o dinheiro da condução e alimentação. Então dormiam no trabalho. Então ficava eu, meu irmãozinho, eu sou o mais novo, um irmão mais velho que eu, mamãe e papai. Por que trazia tanta comida? Porque ela fazia dividir com os vizinhos. E tem uma constituição na minha família que funciona desde sempre. É uma constituição cubana. Ela sempre nos deu o direito de concordar. Então a gente concordava. Nós tínhamos esse direito desde pequenininho. E a gente concordava com a mamãe e trazia essa comida e dividia com os vizinhos. Não podia reclamar. Trazia e pronto. Eu aprendi. E eu via que não tinha muito sentido, mas achava que os caras eram folgados, mas como a gente não tinha opção de discutir, trazia e dividia com os vizinhos. Eu aprendi ali 2 lições com a mamãe. Primeiro, o da luz. Eu aprendi a ter gratidão. A gratidão tem uma força que possibilita você fazer o que você quiser na vida. Você se fortalece, você se blinda na gratidão. Eu aprendi com a mamãe ter gratidão pelo dia que iniciava. Segundo ponto, eu aprendi com a mamãe que independente da sua condição social, você pode ajudar o próximo. E eu me sentia fortalecido com aquilo. E aquela coisa da mamãe dizer para mim que eu era tudo aquilo me fortalecia e eu entendia que eu era igual. Ela dizia, as pessoas do lado diziam que ser pobre era um problema. A mamãe dizia que não era um problema, era só uma passagem. Você tinha condição de mudar aquilo. Ser negro era um problema. Minha mãe dizia que não, que ser negro era um privilégio. Que a minha pele era escura e que era bom, porque aí eu não precisava passar bronzeado para ir para a praia. E meus dentes eram amarelos, mas eram mais fortes. Meu nariz era largo, porque eu absorvia mais oxigênio. E eu acreditava na minha mãe. E eu era feliz daquele jeito que eu era. Eu tinha a opção, eu podia acompanhar o traficante ou copiar outras coisas. E eu copiava ficava prestando atenção para copiar. Tem tudo pronto no universo, é só você copiar. Eu ficava prestando atenção e eu copiava
O cara que carregava a marmitinha nas costas de manhã e pegava o ônibus de madrugada. Esse cara durava mais do que o traficante. Então eu resolvi copiar o bom exemplo. E também tinha o problema da disciplina. Mamãe tinha carinho com disciplina, nós tínhamos disciplina. Então eu tive esse privilégio. Mas eu perdi a minha mãe com menos de 8 anos. Por algum motivo, chegou a vez dela e o tempo dela acabou. E eu fui trabalhar para ajudar o papai, que eu já tinha aprendido com ela nessa fábrica de carvão, trabalhando 12 horas por dia. Primeiro, trabalhar 12 horas por dia. Essa receita funciona em qualquer lugar do mundo. O cara sai do Brasil e vai para o exterior, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa. Lá ele aceita ser ilegal, aceita não ter CLT, não tem nenhum tipo de benefício, ele trabalha 12 horas por dia, ele é considerado ilegal, ele é tratado como terceiro mundo, né, como bicho, e ele fica se gabando, quanto custa lá um smartphone, que o carro lá custa não sei o quê, e que o país dele, para aquele país que é legal, porra, então fica lá. Cara, se ele fizer a mesma coisa no nosso país, ele fica rico. E eu entendia que aqui é o melhor lugar do mundo. E a mamãe dizia que o melhor lugar que tem é a sua casa. E a minha casa era aqui, eu tinha nascido aqui. E eu comecei a olhar a oportunidade. A mamãe ensinava que todos os dias você levantar com gratidão, você acha luz, você acha a oportunidade, melhora a sua energia. Eu agradecia. De tanto olhar para cima, eu achei uma oportunidade de trabalhar no aterro sanitário. Eu fui trabalhar no lixão para catar latinha. Mas, gente, quando você vai fazer alguma coisa, faz com vontade, faz com paixão. Eu fazia aquilo com paixão, eu catava latinha com paixão. Quando eu bati o garfo para mexer no lixo, para tirar uma latinha, cara, a minha expectativa era positiva. Eu não ficava achando que eu ia mexer e ia achar lixo de banheiro. Eu tinha expectativa que eu ia achar alguma coisa melhor que a lata que era de aço. E eu achava uma panela de alumínio. Eu achava salame, queijo. Vocês já viram salame e queijo daqueles barrudão que o bacana joga fora? Aquilo só tira a pontinha, tá resolvido. Aquilo era muito bom. Cara, aquilo é bom. E aí eu me bancava daquilo. E de sobremesa, olha que privilégio. De sobremesa, os mercados jogam fora o sorvete, está vencido. Joga fora a iogurte, essas coisas que vencem, né? Mas que vem geladinho. Eles jogam fora, mas jogam num caminhão frigorífico. Chegava no lixo geladinho. E a gente se bancava naquele. Tinha direito à sobremesa. Era tudo de bom. Aí, tá vencido. Mas que diferença fazia para mim? Eu tinha 9 anos de idade, eu não sabia ler porra nenhuma. Eu não ia ler o rótulo, tá vencido. Que diferença fazia? Eu comia. Eu era feliz. Eu vivia dentro da minha possibilidade. Dentro da minha possibilidade, eu enxergava oportunidade. E ali eu comecei a fazer meu primeiro negócio com 9 anos, catando latinha, multiplicando as latinhas, ganhei dinheiro por 2 anos. Por algum motivo o dinheiro sumiu, como vocês viram no vídeo. Comecei de novo, fui até os 13. Com 13 eu fui fazer uma coisa que todo mundo pode fazer. As pessoas falam em empreendedorismo. Empreender, para mim, é uma coisa de dentro para fora. Empreender é uma energia, uma sensação. É um sentimento, é a vontade de ser gerador de oportunidade. Isso você pode fazer em qualquer lugar. Se você estiver sentado numa cadeira no serviço público, ou se você estiver sentado num CNPJ, a diferença é o que você está sentindo. Porque você vai conseguir resultado igual. E se você estiver no serviço público ou no CNPJ de terceiro, é a melhor forma que tem de empreender, não tem passivo. Você produz com o sentimento que você está fazendo para você faz como se a empresa fosse sua, e você tem resultado de empreendedor sem acumular passivo de quem tem CNPJ. E eu fui fazer isso com 13 anos. Arrumei um emprego de office boy, punha pastinha debaixo do braço e eu tocava aquela pastinha como se fosse a empresa dos meus sonhos. A oportunidade da minha vida. Aquilo era só emblema. Eu tratava a empresa como minha. Eu fui trabalhar para esses caras. E aí eu comecei a trabalhar de novo usando a mesma receita que eu usei no primeiro emprego, com 8, e empreendendo com 9. 12 horas por dia. Porque quando você põe paixão, quando você põe determinação, quando você faz com vontade, você vai para lá e não cansa. Vocês não lembram quando vocês namoravam com 7 anos? Nem podia pôr a mão, nem punha a mão na criança, no coleguinha, já achava que era namorado? E queria ir para a escola todo dia para ver a pessoa? Paixão. Isso não cansa. Tudo que você faz com paixão, isso não termina, você não enjoa. Então eu fazia as coisas com paixão. Com a mesma paixão que eu catava minhas latinhas, eu carregava minha pastinha. E com a mesma dedicação, eu trabalhava 12 horas por dia e nem percebia. E aí veio alguém e me disse que
eu só tinha um probleminha, que eu não podia entrar na sala dos meus diretores porque eles eram racistas. Por quê? Porque João Judeu, um judeu racista? Eles são alemão, racista. Eu continuei entrando na sala, e veio a minha gerente e perguntou para mim, Geraldinho, não pode entrar na sala. Eu já falei que eles são racistas. Eu nunca tinha ido na escola, eu saí bem lá, que porra que é isso? Aí eu falei para ela assim, olha, eu não sei do que vocês estão falando. Olha, eles têm discriminação. Quem não sabe o que é racismo, é claro que não sabe o que é discriminação. Aí, cara, eu continuei entrando lá e eu continuei com o que a mamãe me ensinou lá atrás. As pessoas ficam falando para as crianças que ele é negro, que ele vai ter problema. Ele já nasce com um complexo, achando que alguém está olhando para ele e que ele está desqualificado para o ambiente. As pessoas ficam falando que o cara ser pobre é um problema e ficam pondo na cabeça dele que ele não vai ter oportunidade. Ficam falando para as meninas que ela é frágil, que ela é sexo frágil e que vão bulinar ela, que vão usar ela, que vão não sei o quê. E tem menina até hoje que acredita nisso. A mulherada é dona do mundo. Sexo frágil, se fosse forte, eu estava fodido, porque assim... Elas mandam muito, e eu gostaria que as mulheres se empoderassem mais ainda. Eu tiro ideia pela minha, o quanto manda. Então, assim, cara, eu queria que elas se empoderassem mais, o mundo seria mais humano, nós teríamos menos guerra, não teria ninguém passando fome se o comando do mundo fosse das mulheres. Então, as mulheres, em vez de ficar fazendo movimento feminista, deviam assumir as cadeiras de comando, porque o comando elas têm. É que elas são muito gentis, muito doces, e deixam por conta dos malas aqui, né? Os malas só faz merda. Assim... Então, eu acreditando nisso, a mulher passa pelo mesmo problema que passa o negro, que passa o pobre, que passa esse problema que tem opções diferenciadas sexual, de religião, porque ficam pondo na cabeça deles, desde pequenininho, que aquilo é um problema. Cara, nós somos iguais. A minha mãe me deu esse presente. Ela me convenceu que eu era igual, eu acreditei e eu fiquei blindado. Nada me incomoda, nada me chateia, nada me deixa magoadinho, nada me deixa constrangido e nada me deixa vermelho, que eu sou negão. Então, assim, não tem problema. A vida é bela, as coisas são fáceis, as pessoas complicam. As pessoas encontram com as outras pessoas e fazem uma avaliação da pessoa. Olha para a pessoa, ei, que cara é malo, hein? Como? Você nem conhece o cara. O cara entra na sua loja... Aí ele quer falar com você, você já... Ih, esse cara é caroço. Como assim? Gente, para de julgar as pessoas. Estabeleça relacionamento. Por que eu não tenho problema com ninguém? Por que eu não me lembro de ter inimigo? Porque eu lido com as pessoas do jeitinho que eu aprendi lá atrás. As pessoas são iguais. As pessoas são diferentes. Não tem cara bom e cara ruim. Defeito, mais gordo, mais magro ou cor de pele. Diferentes. Não existe dois DNAs idênticos. Não existe duas impressões digitais idênticas, o que significa que nós somos diferentes. É a maior prova científica que nós somos diferentes. É claro que nós também pensamos diferente, somos todos diferentes. É claro que todos nós temos uma parte hipócrita, uma parte podre, mas nós temos 90% de positividade. A hora que eu estabeleço relacionamento com as pessoas, eu olho os 10%. Por que você vai olhar para a bosta se você pode olhar para o cavalo? Cara, os 10% é a bosta. O cavalo é tudo que tem de bom. Todas as pessoas têm os 90% positivo. É que nem olhar para o nosso país. Nosso país tem 80%, 85% de positividade. Aí, à noite, no Jornal Nacional, passa a bosta, passa os 20%. As pessoas ficam olhando o jornal e prestando atenção nos 20%. E no dia seguinte, ele acha que o mundo acabou. Cara, era só uma TV, desliga. Vai para os 80%. Para de olhar para baixo, olha para o país que você tem, dá uma volta no seu país. Ah, você conhece o mundo todo? Você conhece o seu país? Dá uma volta nisso e você vai ver se meia dúzia de cara em algum endereço de algum estado nosso tem poder para ser maior que nós. Nós somos 240 milhões. Lá tem 600 pessoas, e das 600 não é todo mundo ruim, tem 400 ruim, tem 200 que eu ainda acho que salva. Cara, não é possível que você terceirize e deixa que essas pessoas conduzam a sua vida negativamente. Os poderes são seus, a responsabilidade é sua. Assuma a responsabilidade, faça uma escolha. Agora tem problema na política, faça escolha. Escolha um legislativo que preste e você muda a história do país. Assuma a responsabilidade, não terceirize nenhum problema. Eu não terceirizava o meu problema, eu entendia que o problema era meu e que eu tinha que buscar. Me obrigaram a voltar para a escola com essa idade,
para eu entender o que era racismo. Eu voltei para a escola. Eu não gostava muito da escola, mas me deram como castigo e foi o melhor presente que me deram. E eu consegui ir até a faculdade. E esses caras que diziam para mim que era racista me deram a primeira oportunidade no departamento de confiança do Grupo Play Center. E deram, em seguida, uma oportunidade para eu ser encarregado de uma área com 16 anos de idade. Eu era encarregado do carrinho de pipoca. Tinha eu e o pipoqueiro. Aí, mas o meu pipoqueiro, aí volta de novo, fazer com paixão. Já que é para fazer, o tempo é o mesmo. Faça com paixão, se entregue naquilo que você vai fazer. E o meu carrinho de pipoca era impecável. Tinha um carrinho de pipoca no aeroporto de Congonha. E eu punha umas gotinhas de manteiga, aquilo cheirava e eu vendia muita pipoca. Meu pipoqueiro era impecável, gravatinha vermelha, um cartucho. O sapato dele brilhava, as rodanas do carrinho eu polia, ajudava ele a polir. Eu era o chefe dele, eram os dois. Eu mesmo trazia o milho, independente do tamanho da empresa. Um belo dia, um desses caras que diziam que é racista apareceu no aeroporto, 11 horas da noite. Eu nunca deixei de trabalhar 12 horas por dia. Ele viu a gente naquele agito, ficou olhando de longe. No dia seguinte, ele me deu um segundo carrinho de pipoca, no Shopping Guatemi. Que depois me deu um terceiro, que depois me deu um brinquedo, que depois, com 25 anos, eu era diretor do grupo. Olha como é possível. Qual o problema? Por que as pessoas tropeçam? Cara, o obstáculo pode ser um degrau. Você tem opção, você tem livre-arbítrio. Por que você não sobe? Por que você fica achando que aquilo é um impedimento? Tem uma pessoa, aquela pessoa pode ser a pessoa que faz a diferença na sua vida, pode ser a sua melhor oportunidade. Por que você olha para a pessoa e acredita que o outro falou, que o outro disse, que ele é não sei quem, e você não quer nem falar com a pessoa? Eu só acredito na positividade, eu só acredito nos poderes que nós temos, porque todo mundo fala que nós somos a semelhança divina. E eu acredito. Na hora de praticar, o cara não exerce isso, todo mundo fala em fé. E na hora de agir, ele esquece. Ele sai de casa de manhã, ele tem gratidão. O motoqueiro encosta no retrovisor dele, ele quer matar o cara, acabou o dia dele. Como assim? Você vale só isso? O seu dia só vale isso? Os valores, quais são os seus valores? Os meus valores começam na base. O que é a base? Família. Você tem uma família? Você tem para onde ir? Você tem espiritualidade? Você tem credibilidade? Eu já quebrei 5, 6 vezes, mas eu só quebrei o bolso, só faltou o dinheiro. Na minha ordem de valores, numa pirâmide, o dinheiro fica em cima. Embaixo estão os meus valores. Família, relacionamento, credibilidade, você ter caráter, olhar no olho das pessoas e não ter vergonha de si mesmo, não fazer nada que a sua mãe possa se envergonhar. Porque eu sempre acho que a minha mãe está sentada em algum lugar e vai me puxar minha orelha no sistema cubano dela, se eu der motivo. Então eu procuro não dar motivo para não me envergonhar, não ter que me sujeitar a desaforo. E eu tenho ousadia para fazer negócio. Empreender é fazer negócio. Empreender é de dentro para fora, você tem vontade de fazer alguma coisa e auxiliar mais alguém. Empreender é ser gerador de oportunidade. Você pode fazer isso em qualquer cadeira que você tiver. Não tem menor necessidade de você ter um CNPJ para você ser empreendedor. E você pode, o outro pode, todo mundo pode. As pessoas ficam sempre achando um obstáculo para que não dê. Ah, obrigado. As pessoas ficam achando um obstáculo. E eu olho como degrau, as pedras do caminho. Eu sempre acho que é possível você ultrapassar. Quando eu vou me relacionar com as pessoas, eu vou fazer com vocês um cursinho de vendas. Eu vou vender. Presta atenção, o curso dura 1 segundo. Acabou. Acabou o curso. Cara, quando você quiser vender, comprar, se relacionar, sorria. A hora que você sorri, o outro relaxa. Aí, ele volta para os 7 anos dele. Todos nós temos 7 anos. A minha personalidade foi formada com 7 anos. A de vocês não é diferente. Não tem ninguém com 7 anos que é ruim. O que significa que a sua personalidade é boa. Você é um ser humano bom. Isso está em você o resto da vida. Ninguém muda de personalidade. O que significa que a qualquer momento você pode voltar para os seus 7 anos. Como é que eu faço você voltar para os seus 7 anos? Com um sorriso. Todas as vezes que você se sente feliz, você está com 7 anos. É que você não percebe.
É a parte boa da vida. As pessoas me perguntam, qual que é a melhor fase da sua vida? Meus 7 anos. É tudo de bom. E na segunda-feira não tem duplicata para pagar. Assim, é muito tranquilo. É onde você está a sua parte boa, mas isso continua com você. Só que está no seu semelhante também. Então, quando você se aproximar da pessoa, lembra que você tem 7 anos, mas o outro também tem. Vai na idade dos 7, estabeleça relacionamento, olha no olho, seja de verdade, sorria de verdade. Cumprimente e dê um abraço de verdade. Estabeleça relacionamento. Não se ache maior ou menor. Nós somos iguais. E você vai conseguir contagiar. O professor Marins me deu um papelzinho assim, eu peguei amizade com ele, ele me deu um papelzinho, dizendo assim, meus 10 mandamentos. O primeiro mandamento do professor Marins está dizendo assim, quando você encontrar uma pessoa de energia negativa, se afaste dela. Isso tem um problema. Eu falei, professor, você não leva mal, mas eu não vou ler os outros 9. Filho, mas o que foi? Eu falei assim, então, porque eu não concordo com o primeiro. Não? Não. Porque eu acredito que quando você acredita de verdade, quando você tem fé de verdade, você acredita em você, você tem positividade, você acredita na sua boa energia, você acredita que você é semelhança de Deus e que você não vai fazer mal para ninguém. Você está carregado na positividade, você lembre que o bem sempre vai prevalecer. Então, nessa hora, não seja egoísta, se aproxima do outro que você acha que está com a energia negativa, que está carregado, que está falando besteira, e dá um abraço no outro, dá a mão, dá colo, dá apoio para o outro. A sua energia positiva vai se sobrepor à negatividade dele. Além de ajudar um ser humano, agora você vai ter 2 energias positivas que vai contagiar mais alguém. E com isso você melhora não só um ambiente, você melhora uma sociedade. Você melhora uma geração. Você contribui para o bem das pessoas. Isso volta para você. Quanto mais pessoas estiverem bem, melhor para todos. Eu vou nos lugares, não importa se é uma ONG, se é um banco, se é um ambiente como esse aqui, eu falo com as pessoas para contagiar uma pessoa. Uma. Não importa quantas pessoas tem do outro lado. Meu objetivo é sempre mesmo, é contagiar uma pessoa. Para que essa pessoa perceba o quanta coisa boa ela tem dentro dela, o poder que ela tem, o quanto ela pode contribuir para tudo que está em volta, sem limite. Quanto ela pode contribuir com o próximo. Quanto ela pode contribuir para ela mesma. Quanto ela pode ser feliz, já que só se vive uma vez. E pode ser que ela só tenha esse dia. Quanto ela pode fazer, o quanto poder ela tem quando se fala que ela é semelhança divina, e quanto tempo ela demora para lamentar, e com muito menos tempo ela gastaria para evoluir. Evoluir como ser humano, crescer como pessoa. Se você for uma grande pessoa, você vai ser bom em tudo que você se propor a fazer. Gente, eu não sou expert em nada, eu sou perdidão. Eu acredito nas pessoas, até para trabalhar. Eu não sou expert, eu sou especialista em fazer nada. Por que eu não faço nada? Eu deixo os outros fazerem. Qualquer coisa que você fizer, alguém vai fazer melhor que você. Não subestime. Nós somos inteligentes iguais. Se você ensinou aquilo que você achou que você já sabia, quem aprendeu, se prestou atenção, aplica o grau de inteligência dele em cima do que já estava pronto, ele consegue melhorar aquilo. Sabendo que eu vou ser superado, eu procuro evoluir, para demorar mais para me alcançarem. Se você quer ter noção se você vai superado ou não, se você vai ser superado ou não, se você se acha, presta atenção em qualquer criança à sua volta, seu filho, neto, irmão, qualquer criancinha de 2 anos. Vê ela operando o smartphone, você vai ver que você é um bosta. Que você vai ser superado. Ela ensinando você a mexer no smartphone. Então, o que significa que isso é da natureza humana, nós precisamos ir para frente. Não subestima, ensina tudo que você sabe. Quanto mais você ensinar o que você sabe, quanto mais você contribuir, mais você se abastece para ir para o próximo degrau. Mais você se motiva a querer aprender uma coisa nova, porque aquilo alguém vai fazer melhor que você. Isso permite que a vida inteira eu não atrapalhasse ninguém, eu não faço nada. Né? Nada, nada. Eu tenho uma empresa, eu cuido das pessoas e as pessoas cuidam da empresa. Eu tenho um modelo que chama carinho com disciplina. Carinho de mãe, disciplina militar. Tem que fazer. Quando você trata com carinho e tem objetividade, você não precisa pegar a carteira e dar uma carteirada dizendo que você é o líder, que você é o chefe. Isso é pensar pequeno. Se você for grande, se você for verdadeiramente líder, você não precisa se apresentar. A sua energia, onde você estiver, ela vai contagiar o cara a se reverenciar a você. Isso chama-se liderança natural. As pessoas vão seguir você, vão produzir para compartilhar com você,
porque admira você, e não porque tem medo de perder o emprego. Essa é a melhor produtividade que tem. E o ambiente que você trabalha fica saudável, as pessoas têm prazer, as pessoas se conversam. Eu cumprimento, eu tenho 100 e poucas pessoas, mas eu cumprimento todo mundo de manhã, eu dou bom dia. E do que eu tenho, 30% são 20%. São CLT. 80% são empreendedores. Eles trabalham para eles. Eles chegam de manhã e não estão nem aí com o negão. Eles vão trabalhar. E eles tocam a empresa. E eu cuido deles. Com carinho. Então, mas se eu passar em algum lugar, eu sou o compliance da empresa. Se eu passar em algum lugar, nós temos uma reciclagem automotiva, nós desmontamos um caminhão a cada 2 horas. E não tem um pingo de graxa no chão. Porque nós temos disciplina. As pessoas costumam dizer o seguinte: olha, não leva trabalho para casa. Não traz problema de casa para o trabalho. Eu fico olhando assim e pensei, porra, que legal, né, que seria se fosse verdade. Você tem 2 cérebros? Conversa, vida real. Você tem um problema com a mulher, você não produz porra nenhuma naquele dia. Cara, seu filho não está legal com você, estragou seu dia. Conversa com o seu filho em casa sobre o seu trabalho. Conversa com a sua mulher. Você não está em casa de emburradão e não quer trazer problema para casa. A mulher acha que você tem um amante. Não era um problema do trabalho. Troca ideia. Do nada, a mulher é criativa. Ela te fala uma coisinha e melhora o que você precisava resolver no trabalho. Você pega aquele modelo bacana de casa e leva para o trabalho. Meus filhos, quando eram pequenininhos, eles brigavam, tinha que ficar abraçado. Ela fez uma receita e eu copiei. Eu fazia eles abraçarem quando tivesse brigado. E aí nós fizemos a Constituição, eu trouxe a Constituição cubana lá da minha mãe. Meus filhos sempre tiveram pleno direito de concordar com a mãe. Plenos poderes. A mãe, aí falou assim, olha, vocês têm uma seguinte opção, quando a mãe disser atim, vocês dizem amém. Ponto. As crianças vivem de exemplo, mas eles não têm noção de para onde vão. Você pega o seu bebê de 2 anos, se você deixar ele atravessar a rua, você perde ele. Ele atravessou fora de hora, ele não tinha noção da velocidade do carro e foi atropelado. Por que isso mudou? Meus filhos têm 33 anos, 31 e 24. Então, eles cresceram e eu também. Eles continuam com os mesmos direitos. A Constituição não mudou, ele tem o direito de concordar com a mãe. Quando a mãe exagera e diz que não quer que ele empreende, quer que ele fique certinho ali no serviço público, que ele arruma um empreguinho, na realidade, ele tem que saber fazer essa diferença. Ela quer protegê-lo. Mas a proteção é uma coisa, o freio é outra coisa, o obstáculo é outra coisa. Ele encara aquele com carinho, com proteção, enrola a mãe e vai ter sucesso. Ela vai ter orgulho dele de qualquer maneira. Mas mãe é para sempre. E não tem ninguém que gosta da gente mais que a mãe da gente. Então eu acho que a gente não faz mais que obrigação em dizer amém quando a mãe resolve. Seja lá o que ela resolver, ela está, na pior das hipóteses, ela está te protegendo. Ela acha que está te protegendo. Então eu acho absurdo mudar algumas coisas. Eu sou conservador para algumas coisas dos valores. Então, todas as vezes, esses são meus valores. Quando eu ficava sem dinheiro, eu nunca perdi os meus valores. Então, quando eu ganhava dinheiro de novo, eu ganhava mais. Porque eu já olhava no retrovisor e eu tinha vivência, e eu tinha um aprendizado. E eu procurava não furar o mesmo poço. Porque quando você vai para o fundo do poço, você fica procurando culpado. Quem me empurrou no poço? Quem empurrou, cara? O poço é seu. Cada um cava seu próprio poço. Não tem essa. As pessoas vão para o fundo do poço, ficou sem grana. É, bem. Você furou seu poço. Eu acho que se você chegar lá, você tinha que ter o mínimo de bom senso. Primeiro, assuma a responsabilidade que o problema é seu. O poço é seu. Reconheça que não é um problema estar no fundo do poço, você só ficou sem dinheiro. As pessoas falam que eu quebrei, que eu falei 6 vezes. Que maldade, eu só fiquei sem dinheiro. Cara, ficar sem dinheiro não é um problema. É o único na minha lista de valores que é possível repor. Dinheiro é a única coisa que você perde e ganha de novo. A hora que você revê os seus valores de família, de relacionamento, de filho, de espiritualidade, de credibilidade, você vai ver que essas coisas o dinheiro não compra. Agora, ganhar dinheiro e pôr de volta no lugar, até o banco, ele põe você no SPC, depois ele põe um tapete vermelho para você voltar. Então, o dinheiro é a única coisa que é possível repor dos nossos valores. Então, isso nunca foi maior que eu. E quando eu ganho dinheiro, é o dinheiro que é meu. Não sou eu que sou do dinheiro. Então, eu não me escravizo. Eu dou as coordenadas e eu vou ser feliz. Talvez por isso eu nunca tenha sofrido. Eu não sofri. Eu talvez tenha sofrido um pouquinho quando a minha mãe
foi embora. Até eu entender, pela ordem das coisas, que era a vez dela. Eu aprendi com ela mesma. Tudo tem o seu tempo. Então eu aprendi que eu tinha que aproveitar o dia, que o tempo acabava. Então eu entendi que o tempo dela tinha acabado. Mas até eu entender isso, faltou alguma coisinha, minha mãe faltou um tempo. Mas fora disso, eu usei a mesma blindagem que eu ganhei dela e eu me fortaleci. Eu assumi responsabilidade. Então eu acho que tudo que acontece à minha volta é problema meu. Todos os problemas quem causa sou eu. Quem nasceu primeiro? Você é o problema? Você. Então quem é o gerador do problema? Você. As pessoas ficam, mas tem um problemão. Então, bem, problema seu. Mas o governo também é seu, filho. O governo é você. Meu vizinho, a crise. As pessoas falam da crise. Gente, eu não sou mais esperto que ninguém, mas eu sou muito feliz. Porque eu não sofro. Eu sou apaixonada por mim. As pessoas sofrem com a tal da crise. Crise, quem é que inventou isso? Olha, quando eu vim para São Paulo, eu tinha 4 anos de idade, a primeira coisa que eu ouvi quando cheguei em São Paulo é que eu vim numa época errada que o São Paulo estava em crise. Nossa, 4 anos de idade, eu achei que crise fosse um bicho-papão igual daquele japonês que come criancinha. A hora que eu fiz 11 anos de idade que eu comecei a ganhar dinheiro, eu descobri, aprendi a fazer conta, eu descobri que era mentira. Que crise era um jogo de números. Eu aprendi muito cedo isso. E aí eu percebi que era só aprender a jogar. Ninguém põe fogo no dinheiro. O dia que vocês verem os banqueiros, as grandes empresas, os grandes controladores dos volumes de dinheiro, pôr fogo nele, vocês podem começar a ficar preocupados. Pode ser que venha uma crise. Mas enquanto você não vê ninguém queimando dinheiro no fogo, crise é balela. O dinheiro não sumiu. Tem dinheiro demais e todo dia se produz mais coisas e se acumula mais dinheiro. Cada dia tem mais minério, isso se transforma em dinheiro. Cada dia sai mais petróleo, mais dinheiro. Tem dinheiro demais. Por mais que esteja uma quantidade expressiva centralizada na mão de meia dúzia, mesmo assim tem dinheiro demais no mundo para todo mundo. O dinheiro só muda de lugar. E as pessoas arrumaram um apelido para isso, para assustar as pessoas, chamaram de crise. As pessoas se assustam com isso. Crise é que nem viver e morrer. Se ninguém morrer, nós estamos fodidos. Não cabe todo mundo. Se não tiver crise, não tem mudança, não tem evolução, não tem inovação. Vocês vão ter que atravessar a rua na chuva para ir no orelhão. Não tinha acontecido nada, tem que ter crise. Se não tiver crise, vocês não precisavam estar aqui, motivando ninguém. Se não tem crise, de manhã você sai de casa. Para que você vai sair de casa? A vida perde o sentido. Você não precisa ir à luta. Você não precisa brigar por nada. Você não precisa... Pode ficar de férias. Que graça tem ficar o tempo todo na praia? Você precisa subir, porque precisa se agir, porque senão você vai ser atropelado. Alguém vai te ultrapassar. Você precisa inovar, senão seu concorrente vai te pegar. A crise do ar, abaixou o dólar, subiu o dólar. E aí você precisa mudar a sua situação, você precisa ser criativo. Isso de manhã você precisa dormir pensando numa solução para ultrapassar a sua meta. Isso é vida. Isso é energia, isso é motivação para você viver, para você ir à luta. Isso só acontece porque existe uma crise. Não tem um tempo que a crise acaba. Eu não sei por que as pessoas ficam esperando a crise passar. Como passar? A crise não passa, ela muda de lugar. Do jeito que o dinheiro muda de lugar, a crise acompanha, ele muda de lugar. Onde ele vai indo, no meio do caminho ele deixa uma crise, seja para o A ou seja para o B. Não tem um tempo que é bom para todo mundo. Ele muda de lugar, agora ele está mais para o lado de cá. Chega um tempo que pode ser que uma grande quantidade esteja com mais dinheiro, então tem uma quantidade menor sem o dinheiro. Ele vai se movimentar, não se iluda. É aí que se gera oportunidade para os que estavam do outro lado. A diferença de quem tem oportunidade na crise e de quem não tem é para onde o cara está olhando, o ponto de vista. Quem está olhando para a crise e está enxergando oportunidade, quem está olhando para a crise e vê que agora é a vez, agora é minha vez. Esse cara é o empreendedor nato. O cara que está olhando e achando que tem um problema, que agora não vai, que o governo é filho de não sei do quem. Cara, então, você só tinha vontade. Você não está com o empreendedorismo na veia. Você não tá com aquele sentimento de que você vai conseguir. Porque é o seguinte, se você estiver empregado, você está empregado. Se você saiu do emprego por algum motivo,
do jeito que você entrou lá, se você tiver capacitado, você arruma outro. Você precisa começar de novo. Agora, se você é engenheiro e tá achando que está em crise, que você não tem serviço de engenheiro, cara, você não está procurando oportunidade, você está procurando emprego. Porque o engenheiro que está procurando oportunidade, aceita e tem humildade, ele começa de novo e vai ficar muito bom naquilo. Ele arruma serviço de pedreiro. Alguém percebe que ele é um bom pedreiro porque ele é acima da média, ele é engenheiro. E aí, o cara dá uma empurradinha nele e vira mestre de obra. Este cara vai ser provavelmente o dono da obra. Precisa saber recomeçar. Começa de novo, você não é uma ameba. Começa de novo. Cara, é possível para mim. Eu fico olhando as pessoas às vezes e digo, se é possível para mim que catava latinha e que não tive problema catando latinha, não tive problema comendo no lixão, eu não tive problema trabalhando para quem achava que eu tinha problema na minha pele, eu não tive problema social, eu entro no restaurante que o prato custa um pouquinho mais e as pessoas ficam olhando para mim e para meus amigos. Eu tenho uns amigos que é boleiro, pagodeiro. E aí ficam olhando para eles, eles acham que estão discriminando eles. Por que estão me olhando? Estão me achando o quê? Olha como é que é o ponto de vista, o jeito de pensar. Eu entro no mesmo restaurante junto com eles, eu começo a rir, as pessoas olham para mim e ficam assim, acho que estão achando que eu sou jogador de futebol. Cara, é o jeito de pensar. Se você acha que você é pequeno, Deus é fantástico. Ele diz para você, seja feita a vossa vontade. Você vai ser pequeno. Se você acha que você consegue, se você acha que o seu país é bacana que o seu país vai ser. Não é possível que o brasileiro continue falando mal da pátria dele. É a sua segunda mãe. Diz que o brasileiro é corrupto, é burro, é preguiçoso, é vagabundo. De quem que vocês estão falando? Brasileiros somos nós. Quem muda isso somos nós. Cara, eu fui esses dias em Harvard, MIT, é bacana lá, né? Sabe o que eu vi lá? Eu fiquei lá uns dias fazendo mentoria, recebendo mentoria, fazendo uma palestrinha, recebendo e passando informação. Eu estou sentado com um cara que trabalha na NASA, e ele está lá também em Harvard, nessa mesma mentoria que eu. Nós começamos a trocar ideia, e eu descobri que o cara é um expert em movimentar satélites, e que ele mexe nos computadores que nem sonhamos que vai chegar no mercado. Ele já tem. E com essas máquinas que ele administra os satélites. Então, é só essa porra que ele sabia fazer. Ele não sabia mais nada. Ele não sabia da vida. Ele não sabia nada da vida real. Eu comecei a conversar com ele, ficou me olhando assim. Cara, nós somos iguais. A diferença de Harvard para uma USP, para essa sala aqui, é até onde cada um está acreditando. Aqueles caras lá acreditam que eles estão no melhor país. Eles acreditam que eles são os fodão, acima da média. Eles acreditam que aquela escola, que aquela universidade é acima da média. E eles acreditam que o mundo todo, como nós, acredita que os caras lá são fudidão. É mentira. É só que quando ele passa a acreditar, se torna verdade. A diferença é que aqui as pessoas não acreditam. Cara, nós somos muito bons, brasileiro é muito bom. O que se faz lá fora, você consegue fazer aqui, você precisa acreditar em você, você precisa ser patriota, você precisa pôr uma bandeira verde e amarela e curtir com aquela bandeira, meu sangue é verde, eu sou brasileiro, eu sou patriota de sangue verde, eu acredito. Isso é possível para mim, por que não é possível para o vizinho? E não é possível para mim ontem, hoje, eu vivo assim há 50 anos. Eu comecei a ir para o mercado com 8, eu tenho 58. Eu nunca tive um problema maior que eu. Por que o outro tem? Porque eu acredito que nós somos iguais e o que o outro pode fazer, eu posso também. O outro pode produzir, eu posso também. Falta quantos? 5 minutos? Às vezes eu vou fazer palestra, se vocês for contratar, vocês estão enrolados, tá? Porque eu ponho um negócio ali, ponho um relógio ali que fica marcando tempo. Então, ele se dana, né? Porque eu não sei ler. Só se fica... o troço fica lá. Então, e aí, eu geralmente no final, eu abro e as pessoas começam a fazer pergunta. Eu falo 50 minutos, eu vou falando, eu sou um destrabelhado. E eu não tenho uma ordem para falar, eu gosto das pessoas, eu falo com as pessoas, eu falo de acordo com o ambiente, de acordo com as pessoas. E a possibilidade de nós batermos um papo 2 vezes e eu falar a mesma coisa é 0, tá? Não, é assim, eu falo de dentro para fora, eu falo aquilo que eu sinto, aquilo que dá para bater um papo, aquilo que eu tenho vontade de falar, eu respeito as pessoas,
Eu procuro respeitar os ambientes, as idades, a faixa etária, etc. Jamais falaria um palavrão se tivesse uma criança ou uma pessoa muito idosa, né? Eu respeito as pessoas, mas eu não consigo não ser eu mesmo. Não escreva para eu falar que não vai. Ah, você quer ter um tema? O cara falou para mim assim, olha, não fala de CLT. Geraldo, olha, nós fizemos, você fez 3 quartas, essa é a 4ª, nós adoramos, mas dá para você não falar de CLT? Eu falei, por quê? Não, porque hoje está o pessoal do jurídico, está o pessoal do RH, e CLT aqui, tem um pessoal do sindicato aí. Eu subi no palco e falei assim, então, gente, o presidente aqui falou para não falar de CLT, mas eu não consigo. CLT, pensar pequeno. O cara que quer ter sucesso não pode estar pensando em CLT. Nós estamos no século XXI, armazenamento na nuvem, drone, avanço, inovação, tecnologia de ponta. Só se fala em modernidade, o computador um falando com o outro sozinho, parece coisa de louco. Então, e na hora de produzir, o cara fala em CLT, CLT tem 100 anos, não combina. Então, para quem tem sucesso, pensar nisso é pensar pequeno. Eu falei com o pessoal do sindicato, gente, vocês estão fazendo o que o outro fazia, o que o outro fazia, o que o outro fazia. Repensa isso, está na hora de vocês mudarem o modelo. Começa a ser geradores de oportunidade, começa a ter departamento no sindicato que prepara pessoas para o mercado. E vocês vão ter muita gente atrás de vocês. Porque o modelo de vocês está ultrapassado. E o cara do sindicato ficou quietinho. Depois me deu um abraço. As pessoas precisam ouvir a verdade, ouvir aquilo que realmente precisa ouvir. E não alguma coisa para poder enfeitar o pavão. Gente, eu tenho 3 minutos? 4 minutos. Bom, 4 minutos para 3 perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Geralda. Santa Geralda. Obrigada. Oi. Eu gostaria de saber o conselho que você daria. Eu sigo você, eu sou fã do empreendedorismo, eu trabalhei muito tempo na CLT e vejo que o povo brasileiro é muito robotizado no sistema. Eu faço parte de uma liderança de uma rede, né, do mercado que mais cresce hoje. Eu gostaria de saber o conselho que você me daria para que eu pudesse transmitir de forma filtrada o que você passou para a gente hoje. Para você poder transmitir, eu tenho um modelo que funciona muito na minha casa e funciona na empresa. Como eu disse para você, meus meninos eram pequenininhos, tinha que abraçar se brigasse. Eles cresceram e a receita não mudou. Na empresa, se as pessoas não se derem e um não falar com o outro, ou dá um beijinho, dá um abraço, ou tá os dois fora. Ou seja, passar para as pessoas o valor que tem as pessoas. Isto aqui é só um prédio. O que tem valor aqui dentro para mim? O conteúdo. A hora que nós formos embora, acabou. Valorizar as pessoas. As pessoas falam muito em tecnologia, em inovação, em modernidade, em eletrônica, fazem tudo. Então, estão esquecendo a cerejinha do bolo, estão esquecendo as pessoas. As pessoas precisam reaprender a se relacionar, a ter carinho com as pessoas, com os seus. Quem são os seus? Quem são os meus? Vocês, quem estiver mais próximo. Não tem nada a ver com sangue. O seu é o seu semelhante, são as pessoas próximas, as pessoas onde você convive. Se você pegar as suas pessoas e eles começarem a valorizar a eles mesmos, o colega do lado, e se fortalecer, e o espírito de equipe, em vez de falar em equipe, na planilha da produtividade, falar de verdade, de coração, que uns precisam querer bem aos outros, e um precisa fazer em prol do outro, fazer com que ele desperte esse sentimento verdadeiro de dentro para fora, eles crescem como pessoa. Aí você vai ter produtividade, você vai ter equipe, você vai ter harmonia, e vocês vão ser mais felizes em qualquer ambiente que você tiver. Okay? Podem perguntar. Nossa, você se enfiar, você se sentiu intimidado, vamos. Obrigado. Vamos lá. Não. Não. Olha, é 2 coisas. Você nunca... Eu sou apaixonado por mim.
O cara que é apaixonado por ele, ele não faz mal para ele. Quando você desanima, quando você baixa a cabeça, quando você baixa a estima, você está fazendo mal para você. Você tem que se amar. Você tem que ser a sua cerejinha do bolo. Sabe aquele gesto do avião? Você põe a máscara primeiro em você. Respira. Depois você põe no próximo. Não importa que o próximo é seu filho. Seu filho precisa de você vivo. Então você precisa cuidar primeiro de você. Quando você é apaixonado por você, você não faz nada que te entristeça. Por isso a minha filha fala que eu sou irritantemente feliz. Eu sou feliz de verdade. Porque para ser feliz, basta você sorrir. Que você vai se contagiar, vai despertar os seus 7 anos e você vai ser feliz. É simples assim. E todas as vezes que eu fiquei sem dinheiro, porque as pessoas falam que eu fali é muito pesado. Eu só fiquei sem dinheiro. Ficar sem dinheiro não é o problema, porque a minha ordem de valores, como eu disse, é diferente. Ok? Então, esse grau de felicidade é de verdade. Eu gosto das pessoas de verdade. Você pode ver que eu tenho uma página de empreendedorismo. Geraldo Rufino, quem quiser entrar na página, há 4 anos, e lá não tem nada para pagar. Porque eu gosto das pessoas. Eu entendo que eu sempre tive muito privilégio. Eu sou um cara privilegiado. E eu sempre tive muitas vantagens. E sempre fui um cara bem-sucedido. O que eu chamo de ser bem-sucedido? O que eu chamo de ter sucesso? É você ser feliz, ter uma família, ter para onde voltar à noite e ter segurança que tudo aquilo que você está conquistando não é nas costas de ninguém. Você não precisa prejudicar ninguém para chegar naquilo. Então, sucesso para mim é ser feliz sem ter prejudicado ninguém. Então, eu tenho sucesso desde pequenininho. Então, a minha base de felicidade está muito além do primeiro, do segundo, de 1 milhão a mais ou de 1 milhão a menos. Isso é consequência. Dinheiro você ganha por consequência. Você precisa crescer como pessoa. E eu sempre me preocupei com isso. Até onde eu estava sendo um grande ser humano. E a hora que eu ensinei meus filhos, por mais que eles fizeram faculdade, são bem-sucedidos financeiramente, se brincar, os 2 já me passaram a perna, são maiores que eu. Não tem problema. Mas o que eu me preocupava com meus filhos é que eles crescessem, se transformassem em boas pessoas. Isso eu consegui. Então, ou seja, por isso eu sou um cara tão feliz. Por isso e por um monte de coisa, né? Então eu sou meio xarope, mas xarope feliz. Oi. Ah, parabéns! Olha, mas é muito importante o que você está comentando. Cara, as pessoas têm muita dificuldade. Ele acredita em tudo que falam, tudo que ele vê na TV, ele não acredita nele. É claro, e a TV não é que a Globo é ruim, alguém é ruim. Não, eles querem vender. As pessoas gostam de comprar lixo, eles vendem lixo. Cara, então não tem problema, não se liga. Cara, mas não, tem tanta coisa fora dali que é bacana. Você dá uma volta no país, nosso país é fortíssimo. As pessoas falam que nós somos pobres. Como é que pode chamar de pobre alguém que tem a reserva de petróleo que nós temos? A reserva de oxigênio, porque nós temos as melhores florestas. A reserva de água doce que nós temos. A terra fértil que nós alimentamos o mundo. E essa população fantástica, feliz que é o brasileiro. Pobre? Pobre é quem acreditou nisso. Cara, nós somos bilionários, não tem lugar nenhum do mundo com o privilégio que nós temos. E nós, além de tudo, temos o privilégio de não ter uma boa gestão política. Porque se tivesse, a gente era muito foda. A gente era muito arrogante. Então, assim, então, na realidade, isso é possível mudar. O pouquinho que tem de lixo lá é possível mudar, só depende de nós. Nós assumimos a linha de frente, assumimos a responsabilidade e fazer mudança em 2018. Querem perguntar? Ou se querem me dar beijinho? Já mandaram, acabou meu tempo, né? Acabou? Tudo bem? Pois não. Eu achava que eu era doente. Eu achava que eu tinha que fazer meus filhos comigo, e todo mundo falou assim, meu, você está transformando seu filho, porque eu tenho um filho de 8 anos, e eu falei assim, não, eu vou passar umas corridas do seu pai. E eu tomava conta de uma empresa de café famosa aqui no Brasil, e eles sugaram eu ao máximo, sabe? Levantar 4 horas da manhã, atender de madrugada, tudo eu correndo. Eu já quebrei 3 euros.
Para ver que realmente a pessoa cresce, que a pessoa dá a volta por cima, independente da situação, que a pessoa tem que trazer pessoas junto com ele, sabe? Porque eu falo que a minha empresa é eu, minha esposa e meus 2 filhos. Então a minha empresa começa com ela me administrando, eu trabalhando e eu já produzindo neles para tomar conta futuramente. Obrigado pela apresentação que você fez na minha vida. Obrigado. Olha, gente, nós falamos de sonho, né? Cara, o sonho tem que ser para sempre. As pessoas falam para mim assim, onde é que você quer chegar? Aqui. Mais um dia. Qual que é o seu objetivo? Qual que é as suas metas? Você é empresário, você não tem meta? Claro que eu tenho. Qual que é a sua meta? Mais um. Mais um o quê? Mais $1, mais um sorriso, mais um abraço. Alguma coisa melhor do que eu tive ontem. Mais o privilégio de mais um dia. Mais um. Lucro não quebra ninguém. Você ter o dia já deu lucro. O resto do lucro vem por consequência. E se nesse meio do caminho você fizer a lição de casa e você for feliz, você ainda vai ter lucro material. O que vai poder beneficiar você ou te dar a oportunidade de cuidar de mais pessoas. Olha, gente. Simplicidade. Quanto mais simples, mais forte. Quanto mais humilde, mais blindado. Quanto mais solidário, quanto mais você compartilhar, mais resistente. Quanto mais você acreditar em você mesmo, mais você se torna a semelhança divina. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Pessoal, o Geraldo vai presentear cada um com um livro dele. Na saída, vocês. Então, eu convido vocês para tomar mais um café e eu queria agradecer a minha equipe, que em especial tenho 2 que ficaram lá tomando conta da casinha e o meu pessoal está aí. Obrigada, viu?